Olá meus amigos, eu sou Edécio de Souza, este é o canal Casa do Senhor. Eu vou iniciar esse vídeo com 3 passagens bíblicas. O primeiro é de Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, diz assim: Clama a mim e responder-te-ei. Depois ao Salmos 121, no verso 1 e 2, Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O outro é Salmos 46, no verso 1. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós temos essas passagens bíblicas supostamente inspiradas por um Criador, mas nós não podemos nos ater apenas às palavras. Nós temos que confrontar essas palavras, temos que confrontá-las para saber se pode ser colocada em prática de alguma forma. E vamos ver um exemplo aqui para ver se ela cabe nesse exemplo que eu vou dar. Quero trazer um caso aqui. Eu não queria trazer, mas vou ter que exemplificar. E para exemplificar eu tenho que trazer esse caso que causa muito repúdio nas pessoas, né? Que é o caso do pastor Jorgeval. Um caso muito discutido na mídia, muito divulgado pela grande mídia, pela imprensa em geral. Esse pastor assassinou seus 2 filhos, né? Aí muita gente diz assim: ah, mas isso aí não é pastor. Quem faz uma coisa dessa aí não é pastor. É pastor sim. Alguém deu o título de pastor para ele. Se não quisessem que ele não fosse pastor, não teriam dado o título. Para que dão título então? Título eclesiástico. Pastor, presbítero, missionário. Para que isso? Na Bíblia nós não vemos ninguém chamando pastor Pedro, pastor Tiago, evangelista Timóteo. Ninguém vê esses negócios na Bíblia. Títulos de exaltação. Vou apresentar aqui o áudio da matéria feita aí, veiculada aí pela mídia, sobre o que ocorreu nesse evento aí, nesse caso. Mortas queimadas dentro de casa no Espírito Santo, não se lembram? Mostra a foto dos 2, por favor. Aí, imediatamente, o padrasto de uma delas, que é pai biológico de outra, vocês se lembram que ele foi preso? E a polícia disse: nós temos certeza, nós estamos convictos que esse homem realmente tem culpa. Da imagem que chegou agora de uma nova prisão das crianças mortas no Espírito Santo. Essa mulher que está chorando. Quer dizer, foi constatado realmente que ele assassinou, né, os filhos. Deixa eu adiantar mais um pouco aqui. Vou passar aqui a matéria da entrevista do delegado do caso. Esse perverso ato, ele agrediu as vítimas a ponto de deixá-las desacordadas. Agrediu, espancou até desmaiar. Isso, as colocou no quarto. Espancou as crianças até as crianças desmaiarem. E depois, com elas ainda desacordadas, utilizando-se de um agente acelerador, um líquido inflamável, ateou fogo nas crianças e no quarto. Com o escopo. Depois ateou fogo. Eu fico pensando, isso me faz imaginar o seguinte: o momento de angústia que essas crianças passaram, as 2 no caso, um momento de aflição. Aqui, essas 2 crianças, elas foram criadas
dentro de uma igreja evangélica. Lá eles ouviram sobre Jesus, ouviram falar sobre Deus, ouviram falar provavelmente dessas passagens da Bíblia aqui que eu citei. Provavelmente elas ouviram isso, foram doutrinadas ali, estavam sendo, né, conduzidas nessa doutrina da doutrina evangélica. E essas palavras, gente, essas palavras escritas na Bíblia, clama a mim, responder-te-ei. Provavelmente essas crianças lembraram dessas palavras. Provavelmente, na hora que estavam sendo horrivelmente torturadas lá, elas devem ter pensado nesse Deus, nesse Jesus, nesse Espírito Santo que tanto eles ouviram falar dentro da igreja deles. Provavelmente eles clamaram, era muita angústia, muita aflição. Você imagina a pessoa sendo torturada, espancada, até desmaiar. Como que a pessoa, o desespero dessas crianças, imagina o desespero dessas crianças, a aflição, como essas crianças devem ter clamado pelo Deus que elas ouviram falar dentro daquela igreja. Clama a mim e responder-te-ei. Será que essas crianças não clamaram em nenhum momento a esse Deus na hora da angústia delas? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, socorro bem presente na angústia. Será que essas crianças na hora da angústia não pediram socorro a esse Deus? Não só elas, qualquer vítima de violência física que ouviu falar na Bíblia ou que seguia algum dogma religioso, será que essas vítimas não clamaram a Deus no momento da aflição delas? No momento da angústia? Será que elas nunca clamaram ao Deus delas? Imagina o desespero. Ele ligou o rádio, o som, ele ligou o som da casa, da televisão, não sei, alguma coisa bem alto para a vizinhança não ouvir os gritos. Você imagine o quanto desesperador é, quanta aflição dessas crianças. Será que Deus não ouviu? Nem Deus, nem esse Espírito Santo, Jesus, ninguém ouviu. Os vizinhos não ouviram. Os vizinhos não ouviram os gritos de aflição dessas duas crianças. Mas e Deus? Ele estava onde? Diz que o guarda de Israel não dorme. Não dorme, o guarda de Israel. Ele estava fazendo o que nessa hora? Se ele é socorro, bem presente, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Será que essa palavra bíblica pode ser aplicada a esse caso? Será que essas crianças não precisaram de socorro? Cadê o socorro? Cadê o socorro dessas crianças? Elas morreram da pior forma possível. Elas morreram de maneira covarde. Elas morreram de forma horrenda. De forma horrenda. Então nós temos que confrontar essas palavras bíblicas para ver se ela pode ser aplicada. E nós não vemos. Nós vemos, nós constatamos a todo momento que ela não pode, ela não é aplicada, não pode ser aplicada em nenhum caso. Pode pegar quantas pessoas, quantos cristãos
precisaram do socorro desse Deus e não tiveram. E infelizmente foram a óbito, porque não tiveram socorro. Não tiveram socorro. Que esse Deus diz aqui, segundo creem, essa é a palavra do Criador, essa é a palavra desse Deus. Se é a palavra desse Deus, por que ele não cumpriu a palavra dele? Socorro bem presente na angústia. Cadê? Onde fica? Onde nós vemos isso sendo aplicado? Nós não vemos isso sendo aplicado. Não vemos. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Essas crianças não elevaram os olhos delas pedindo socorro a esse Deus? Elas tanto ouviram falar nesse Deus, nesse Jesus, nesse Espírito Santo. Provavelmente elas tenham clamado muito por esse Deus, mas não tiveram socorro. Não tiveram socorro, nem socorro presente. Esse é o Deus presente, esse é o Deus onipresente. Então ele estava ali, ele estava assistindo aquilo tudo, aquele festival de horrores, ele estava sentado no trono dele, vendo tudo isso. Sentado no trono não, ele é onipresente, ele estava em todos os lugares, ele estava ali também. Ele é o Todo-Poderoso, é aquele que tudo pode. Se ele tudo pode, por que não fez nada? Então esse Deus não pode ser, não pode existir nenhum Deus onipresente, nem onipotente, nem todo-poderoso. Nesse caso, não conseguimos enxergar os atributos desse Deus. Não conseguimos. Não conseguimos, nós pomos à prova e não conseguimos. Se choca com a realidade. Se choca com a realidade. Essas palavras se chocam com a realidade vivida. Se choca, não é compatível. Não é compatível. Essas palavras não são compatíveis com a realidade. Não são. Porque se elas fossem compatíveis com a realidade, não só essas crianças, mas tantos outros, tantas outras pessoas que seguiam religiões evangélicas, católicas, seja lá qual for a religião, e clamaram pelo seu Deus, por esse Deus, sucumbiram, não alcançaram o socorro desse Deus. Ele não enviou nada, ele não enviou anjos. Cadê os anjos? Ele tem, segundo a crença evangélica, esse Deus ele tem um exército de anjos. Anjos que trabalham aqui, trabalham ali, trabalham em todo lugar em favor da humanidade. Segundo a crença evangélica é assim. Cadê? Onde está esse exército de anjos? Onde está esse exército de anjos para ajudar duas crianças que estão sendo covardemente espancadas e mortas? Onde está esse Deus? Nós não vemos. A realidade é outra. A realidade é totalmente diferente do que esses versículos bíblicos que eu li para vocês no início desse vídeo. Eu queria encerrar esse vídeo com muita indignação. Muita indignação. Uma pessoa que se diz pastor, homem de Deus. Tá lá o homem de Deus de vocês, ó. Vocês elegeram ele. Vocês o elegeram como homem de Deus. Vocês o elegeram como homem de Deus.
Tá lá o homem de Deus. O que que fez? Tá aí. Tá aí o que vocês fizeram com este homem. Elevaram ele num grau, num certo patamar hierárquico dentro da sua edificação religiosa aí, agremiação religiosa. Elevaram ele no mais alto patamar hierárquico, com título de pastor. Ele é pastor. Ah, mas quem faz isso não é pastor. Ele é pastor. Deram esse título a ele. Alguém deu esse título a ele. Alguém o consagrou a pastor. Alguém fez isso. Então encerro por aqui, gente. Esse é mais um vídeo do canal Casa do Senhor.